HGLG11, saiu o relatório em dia e com boas notícias para os seus cotistas, principalmente para quem estava com saudade daquela conversa do gestor, como a antiga CSHG fazia. Vamos dar uma olhada no relatório, nos próximos passos do fundo, principalmente nos resultados dele. O vídeo de hoje é sobre isso. Eu já te peço o seu like, que ative o sininho para não perder conteúdo, que se inscreva no meu canal se gosta dos meus vídeos e que mande esse vídeo para os seus amigos. Isso me ajuda a fazer o canal crescer. Eu também estou no Instagram, @EstelaMourão. Aqui embaixo na descrição desse vídeo tem um link. Me segue por lá. E é com muita alegria, né, que eu falo que o relatório do HGLG, HGRU, HGRE, os relatórios que a gente viu um atraso nos últimos meses, saiu em dia, né? O relatório de junho saiu no início de julho. Muito bom. Parabéns para a gestão que está arrumando a casa. E ele fala aqui, ó. Em junho, 9 dos 20 relatórios foram entregues dentro da meta da primeira quinzena, nosso foco para os demais relatórios nos próximos meses, incluindo a HGLG. Então, eles estão falando para o mercado, para os cotistas, olha, a gente está vendo isso. Realmente não está bom, mas a nossa meta é entregar o relatório na primeira quinzena, como a antiga CSHG sempre fez, né? A VBI, ela sempre atrasava, mas pelo que dá a entender aí, a Pátria vai manter, né, a pontualidade. Ah, Estela, mas isso é bobeira. Não é bobeira, pessoal, não é bobeira. A gente tem que exigir o melhor dos fundos que a gente tem em carteira, dos fundos, dos maiores fundos do mercado. Um fundo que tem o tanto de cotista que o HGLG tem, né, milhares, milhares, centenas de milhares, entregar relatório atrasado, não é um fundo da esquina ali, né? Não é qualquer fundo, não, né? Então a gente tem sim que exigir o melhor. A gente é dono do fundo, o gestor trabalha para a gente. Ele controla o fundo? Sim, mas o patrimônio é nosso, tá? Então não é bobeira exigir pontualidade e exigir eficiência do gestor. Tá? E aí ele fala aqui, o diálogo com vocês tem sido um dos pilares dessa transformação. Que bom que ele está ouvindo. As sugestões, críticas e elogios que recebemos seguem como um guia para as melhorias que estamos implementando. E aí ele está falando aqui, ó, já em julho, atenderemos a uma das principais demandas recebidas, a inclusão de planilhas com fundamentos detalhados para os principais fundos da casa, incluindo uma abertura mais clara da DRE disponibilizada em nosso site. Com isso, buscamos fortalecer ainda mais a transparência, profundidade e utilidade dos nossos relatórios. E aqui, ó, parabéns à Pátria, que está ouvindo as reclamações do mercado, dos cotistas, né, e que entregou o relatório a tempo, né? Então, isso é muito importante. Parabéns, a gente tem que cobrar, mas a gente tem que dar parabéns e reconhecer quando a gestora está fazendo um trabalho. E ela está fazendo um trabalho e mostrando e acalmando os cotistas do mercado que têm questionado muito a Pátria, né? Será que vai manter o A-game da antiga CSHG? Ou será que vai cair a bola? Isso é muito bom. Eles retomando a conversa com o cotista, ouvindo seu cotista e entregando relatório no prazo, tá? Com relação aos indicadores financeiros, o patrimônio líquido de 5,5 bi, esse patrimônio vai crescer. Imagina, mais 2 bi aqui, chegar a 7,5 bi, vai se tornar o maior fundo de tijolo, passando aí o XPML, porque ele chamou a emissão, a gente já vai falar sobre isso. Cota patrimonial está a R$ 162,73. A cota mercado, no fechamento desse relatório, estava R$ 159,23. Caiu de lá para cá, né? Caiu R$ 3 justamente por causa dessa emissão que ele chamou, né? Sempre cai em emissão e a gente vê que hoje o fundo está subindo 0,17%. No último mês o fundo caiu 1,32%, custava 158,70 em 16 de junho. Nos últimos 6 meses o fundo subiu 4,69%, uma cota custava R$ 149,58 em 14 de janeiro e no último ano o fundo caiu 3,75, a cota custava 162,70, o patrimonial, inclusive, né? A gente vê que ele despencou aqui, ó, em dezembro, a cota custava R$ 142,78. Nossa, caiu, hein? Afundou aqui em 4 de dezembro. Depois ficou aqui sofrendo um tempo, né? Abaixo de 150, e a gente já vê que já subiu, mas ainda abaixo do valor patrimonial, ainda abaixo, né, do valor de um ano atrás. E hoje, com o que o fundo paga R$ 1,10 e por essa cotação ele entrega um yield mensal de 0,7,
nos últimos 12 meses pagou 8,44%. Stella, mas ele paga pouco. Gente, é um fundo de 5,5 bi, é um fundo de 28 imóveis, é um fundo com quase 150 inquilinos, tudo é risco-retorno, ele é sólido, ele tem 15 anos de histórico, né? O mercado precifica para cima e é assim, tudo é risco-retorno, não existe almoço grátis no mercado, tá? E a gente vê que o fundo, com relação ao mês de junho, teve uma receita total de R$ 1,08, um resultado de 86 centavos por cada cota, bem abaixo do R$ 1,10, né? E ele fala aqui que nesse mês ele teve um impacto extraordinário de 2 centavos por cada cota de venda de fundos imobiliários e 1 centavo por cota referente à multa e juros que ele recebeu. Tá? Então, o resultado foi abaixo do 1,10 e ainda teve 3 centavos que ajudaram, era para ser 83 centavos por cada cota, né? E anunciou R$ 1,10, como a gente está acostumado, tá? Sobre movimentações de locatários, em junho teve a entrada do locatário CSL Vifor no ativo Master Labs, tá? E ele fala que em 24 meses a vacância física do fundo era de 20,5% em maio de 2023 e agora está em 3,5%, menor patamar desde fevereiro de 2017, vacância bem baixinha do HGLG, a ocupação tá muito bem, né? E a gente vê aqui que encerrou as movimentações dos locatários, tá? Mas que ele já tem mapeada a expansão da Distrimed no ativo Torino, referente a 2.004 metros quadrados de ABL no mês de julho, as saídas da West Wing no Cislog, que finalizou o aviso prévio ao longo do mês de junho, mas segue no ativo e adimplentes, e da Plastic Omnium em novembro, após o encerramento do aviso prévio no ativo São José. E com as movimentações que ele fala aí, a vacância física vai passar a 3,6% em novembro, muito baixinha, tá? Com relação aos indicadores imobiliários, ele segue com 28 imóveis, o número de imóveis vai crescer, com 149 locatários, esse número de locatários vai crescer, a maior ABL em fundos imobiliários, né? 1.595.000 metros quadrados de ABL, vai crescer. E um prazo médio de contrato de 4,6 anos, vacância de 3,5, vacância financeira de 3,6, muito tranquilo. Aluguel médio do portfólio, R$ 25,99, abaixo da média brasileira, que é R$ 29,00 o metro quadrado, mas a gente vê que já aumentou, né? Se você pega o primeiro relatório nesse padrão, que foi em abril aqui, ó, de 2025, tá? A gente tinha um aluguel médio de R$ 25,61. Então, agora foi para R$ 25,99 em poucos meses. Vamos ver se ele consegue aí, né, com revisionais, com reajustes e melhorando esse valor médio do aluguel do portfólio, tá? Com relação ao desenvolvimento, né, que o fundo vem desenvolvendo, Simões Filho, a gente vê aqui que em junho eles receberam o ABITSE, tá? Da fase 1 do Simões Filho. Com isso, a partir de 1º de julho, vai iniciar o processo de locação de 39.031 metros quadrados de ABL com carência de 2 meses. Isso é muito, muito bom, né? Então, a partir de setembro, caixa, outubro, ele começa a receber aluguel do galpão que ele vem desenvolvendo. Isso é muito bom. Fundos grandes como a HGLG pode ir desenvolvendo ali uma parcelinha do fundo. Isso aumenta a cap rate, aumenta o preço médio, né? Porque você construindo consegue um valor muito melhor, um rendimento, uma rentabilidade muito melhor do imóvel, né? Então, fase 1 finalizada aí e vai conseguir receber renda desse galpão, tá? Nos próximos meses. A fase 2 segue em obras e deve ser concluída nos próximos meses. Essa entrega antecipada da primeira etapa, acordada com o Mercado Livre para viabilizar o início das operações, foi realizada em menos de 11 meses após a assinatura do contrato, partindo de terreno sem infraestrutura prévia. Cara, 11 meses que demorou esse desenvolvimento. Lógico, não acabou, mas a fase 1 acabou. E é muito legal. É muito legal. Essa é a vantagem, porque, por exemplo, você pega um Patielli, 4 imóveis, pequenininho, 400 milhões, ele não pode desenvolver. Porque se ele for desenvolver, o cotista vai ficar com sem renda. A HGLG nem sente, o cotista nem sente, né? E aos poucos, ele desenvolvendo, ele vai melhorando o portfólio, melhorando a rentabilidade, aumentando os rendimentos ao longo do tempo, tá? A alavancagem do fundo finalizou em 13,7%, considerando, né, a alavancagem do Galpão Simões Filho, tá?
E no primeiro semestre ele vem falando aqui, e aqui, pessoal, eu gostei pra caramba, tá? Aqui, palmas de novo para a Pátria, porque aqui eu tive uma lembrança de como eram os relatórios da antiga CSHG, que a gente gostava tanto de bate-papo com o cotista, de falando, ó, o que a gente está fazendo, para onde a gente quer ir. Isso é muito importante num relatório. Então, palmas para a Pátria que trouxe isso aqui, e parece que eu ouvi os gestores falando comigo como falavam antes. Isso é muito bom. O cotista precisa disso, o mercado gosta disso, saber para onde o fundo vai, o que fez e para onde o fundo vai, principalmente. Ele trouxe aqui, né? Trouxe o que aconteceu no primeiro semestre desse ano, né? E fala, ó, o fundo continua ancorado nos 5 principais pilares. Quais são os pilares do HGLG? Manter a atuação do fundo em desenvolvimentos que aumentem o potencial de geração de renda a médio prazo, sempre orquestrando o tempo exigido para a construção de determinado projeto com os recursos e vida do fundo para que o patamar de renda durante os desenvolvimentos não seja afetado. Vantagem de um fundo com 1.600.000 de ABL, né? Com 28 imóveis, com 5 bi e meio de patrimônio líquido, e ele consegue fazer isso muito bem. E fala, durante o primeiro semestre, o fundo deu continuidade ao desenvolvimento do HGLG Simões Filho G100, que segue com previsão de término em outubro, né? Então, muito bem, parabéns para a gestão, mais um desenvolvimento entregue. Vai acabar? Depois vai, com certeza, quando acabar o Simões Filho, vai começar outro. Ele tem feito isso nos últimos anos, né? Agora que é maior. Qual o segundo pilar do fundo? Melhorar o resultado da exploração do atual portfólio, especialmente em termos de diminuição de vacância e aumento nos valores de locação. E eu mostrei para vocês que de abril para agora já cresceu esse valor médio, tá? Muito bom, eles estão conseguindo, né? Tá provado isso, tá? E aí fala, né, que eles fecharam para reduzir a vacância, valorizar o aluguel, lógico. A gente viu algumas revisionais não tão boas para o fundo, né? A gente viu alguns reajustes não tão bons para o fundo, mas no geral a gente vê que elevou o preço do aluguel, isso é bom. Terceiro pilar do fundo, melhorar o perfil estratégico do portfólio imóveis de alta qualidade em praças logísticas importantes. E aí entra aqui o Simões Filho, né? Ativo AAA. Então, é bem interessante isso. Quarto pilar, reciclar ativos já maduros que fogem do perfil estratégico do fundo, que apresentem ganho de capital relevante em relação ao seu custo de aquisição. Aqui, eu já não enxergo muito. A HGLG não é como o BTLG, não recicla tanto. E o que ele entregou aqui de reciclagem foi o HGLG Duque de Caxias, que foi aquela troquinha, aquele jogo de compares com o XPLG. Eu não consigo vender aqui em Duque de Caxias, você também não. Vamos vender metade um para o outro? E é isso. Conseguiu, foi bom para os dois, mas, né, não vi grandes reciclagens do portfólio aqui, não. Tenho que discordar da gestão, tá? Mas fato é, reciclou uma parte. Gestão de caixa para bom posicionamento em movimentos oportunísticos do mercado, isso é verdade, ele sempre mantém ali um caixa mais robusto, né, para aproveitar oportunidades. E aqui os próximos passos. Para onde o fundo quer ir? A gestão segue focada em oportunidades que viabilizem a conclusão de 2 metas pendentes. O início das obras do último galpão Itupeva, então já vai começar, né, as obras no Itupeva, e o arranque da segunda fase do HGLG Simões Filho, que vai acontecer, está indo muito bem, né? E aí ele fala, ó, separando, para isso elaboramos projeções em nosso formato padrão, separando a renda recorrente, oriunda de locações e outras receitas previsíveis, e a renda não recorrente, proveniente de venda de imóveis, fundos imobiliários e CRIs, tá? E ele fala aqui, a renda recorrente atinge R$1,10 e pode ultrapassar esse patamar à medida que os eventos previstos se concretizem. E aqui é muito importante, todo mundo fala comigo isso, todo mundo me pergunta isso. O HGLG deu um tiro no próprio pé. Por quê? Porque ele adiantou para os seus cotistas em 2021 esse 1,10, ele paga 1,10 desde 2021, mas esse 1,10 não era recorrente, ele fazia 80 centavos na época, em 2021. Hoje, o recorrente dele se aproxima desse 1,10 e vai atingir, e ele fala que pode até ultrapassar ao longo do tempo. E isso é um trabalho de uma gestão, de um portfólio bom, né? E a gente vê que vai crescendo a renda recorrente, e isso é muito importante. A gente vê aqui, ó, que no primeiro semestre o recorrente 1,2. Projeção no segundo semestre, 1,6, vai aumentando. Projeção no primeiro semestre de 2026, ultrapasse esse R$1,10. Então, assim, Stella, vai crescer a renda de acordo com as projeções do HGLG? Sim. Essa renda pode crescer em 2026, tá? 1,13 é o recorrente,
né? E aqui, projeção de 1,15 para o segundo semestre de 2026. Então, daqui a um ano, essa renda pode subir para 1,15, tá? Stella, tem fundo que paga mais. Sim, né? Mas a gente tem que entender que o HGLG é um fundo sólido, mercado precifica acima. A gente tem que entender que ele não tem uma alavancagem alta. A gente tem que entender que ele não tem uma venda muito forte em ativos, gerando não recorrente. A gente tem que entender que ele não tem também RMG, tá? Então, ele é um fundo de tijolo raiz e ele paga menos. Mas a gente tem que entender que o recorrente do fundo tem potencial de crescer e entregar mais renda para os seus cotistas, né? E aí ele fala do não recorrente, né? 5 centavos por cada cota realizado nesse primeiro semestre, projeção para o segundo semestre, 3 centavos, e aí o resultado cresceria de R$ 1,07, resultado médio, para R$ 1,09 nesse segundo semestre de 2025. E aí, projeção no primeiro semestre não tem projeção de não recorrente, né? R$ 1,13 de resultado. Projeção no segundo semestre de 2026 também não tem não recorrente, previsão de resultado de R$ 1,15. E essa distribuição, pessoal, pode crescer em 2026, tá bom? E é isso que a gente espera de um fundo bom de tijolo, que ele cresça a renda ao longo do tempo, tá? E aí ele vem falando o que vem mexendo com HGLG, LVBI e PATL nos últimos dias, tá? A Assembleia Geral Extraordinária, o fundo convocou seus cotistas para aprovarem a 10ª emissão de cotas do fundo para público em geral. Eles querem 2 bilhões de reais, tá? Você que é cotista tem até o dia 23 de julho para votar na aprovação ou não da emissão. Eu votei, tá? Aprovando, tá? Para mim é ótimo que o fundo cresça. Você tem que confiar na gestão, entender que ele vai fazer o melhor com esse dinheiro. O fundo vai crescer, vai se tornar mais sólido, tá? E a gestão vai seguir os planos dela. E aqui o que fez, né, o mercado entender que essa oferta não era para incorporar LVBI e PATL. Eu tenho que ser sincera com vocês, eu achei que era, tá? Eu achei que essa emissão era para captar dinheiro para incorporar o LVBI e o PATL, porque o LVBI tem 2 bi de patrimônio, né? A emissão é 2 bi, mais o lote adicional daria 500 milhões, o PATL 460 milhões de patrimônio, daria para comprar os dois fundos. Mas ele joga uma água no chope de quem achou que essa incorporação viria. Os recursos captados têm como finalidade a aquisição de ativos alinhados à estratégia do fundo, além de atender obrigações financeiras e constituir reserva de caixa. Então, vai comprar imóveis, vai pagar dívida, vai aumentar o caixa, tá? A Assembleia Geral Extraordinária não prevê a aprovação da aquisição de ativos em potencial conflito de interesse, incluindo cotas e ativos de fundos geridos pela pátria. Ou seja, entre parênteses, não vamos incorporar agora o PATL e o LVBI. A incorporação não vai acontecer agora. Obviamente, o gestor já foi em lives, falou que vai acontecer essa incorporação, tá? Isso deve acontecer, tá? Quando? Agora não. Não sabemos quando. A incorporação deve acontecer em algum momento. Daqui um ano, 6 meses, 2 meses, não sabemos. Agora não é o momento. Eles vão usar esse dinheiro para comprar outros imóveis. Não vão incorporar LVBI, a PATL, e aqui fica bem claro isso, tá bom? Com relação à performance, não tem o que falar, né? É um fundo que entrega aí uma abertura de boca do jacaré, batendo todos os benchmarks. Absurdo que o HGLG entregou para os seus cotistas no mês. Caiu menos 0,6%, o IFIX performou bem melhor, positivo 0,6%, e o CDI também performou bem melhor, 1,1%. Em 2025, a gente vê que ele entregou 6,4% de rentabilidade, o IFIX bateu ele, 11,8%, praticamente o dobro. CDI bateu também levemente, o HGLG entregou 6,5%. Desde o início aí é esculacho. Ele entregou quase 600% de rentabilidade, o IFIX do período 247%, CDI do período 266%, desde o início, em média 14,6% ao ano, é muita coisa, o IFIX 9,2% ao ano, o CDI 9,6% ao ano, aqui a distribuição, R$1,10 desde 2021 é o que ele paga, dividend yield mais baixo mesmo,
pela solidez, já falei isso para vocês. Aqui a DRE do fundo fez 86, entregou R$1,10. A gente vê aqui, né, que o fundo fez 86 centavos de resultado e a reserva caiu para 50 centavos por cada cota. Então, por isso que ele não entregou não recorrente mesmo, né? A reserva abaixo do que entrou em janeiro, ele gastou mais a reserva, não tem reserva para distribuir, por isso não distribuiu nenhum não recorrente aí em julho, né? Não distribuiu não recorrente em junho. Aqui o resultado do fundo do mês, receita recorrente R$1,05, não recorrente 3 centavos por cada cota, despesas de 22 centavos e teve que pegar 24 centavos da reserva para distribuir R$1,10, tá? O fundo segue aqui com 5,5 bi de patrimônio líquido, o patrimônio vai crescer muito, né? Segue com uma alavancagem tranquila, ao longo dos anos essa alavancagem vai diminuir, né? Com o CRIs, com taxas até baixas, né? IPCA mais 5, 5,25, aqui um pouquinho mais alto, mas pelo patamar de tesouro hoje ele conseguiria até fazer um hedge, não precisa pagar, porcentagem, em termos percentuais, pouco, 11%, isso mais os 2 e poucos por cento da SPE, mais uma alavancagem barata, né? Aqui a carteira de ativos, o fundo segue com DCB, né? Com maior porcentagem de receita, 9,1%, Vinhedo 8,6%, 7,3% em DCC, né? E os outros 43,4%, diversificados em 18 ativos. A gente vê que a maior parte dos ativos está em São Paulo, 68,6%, distribuição geográfica, ele segue com 28 ativos em 6 estados, quase 1.600.000 metros quadrados de ABL, com baixa vacância, 3,5%. Por classe, 29% dos seus imóveis são AAA, 47% AA. Isso vai mudar, né, com essas novas alocações que ele vai fazer se os cotistas aprovarem a emissão. E-commerce representa 25% da receita dos locatários, logística 19%, automotivo 16%, Mercado Livre, maior locatário do fundo, 13%, Volkswagen 9%, né, são os maiores locatários. Isso vai mudar também com a emissão. Por contratos típicos, 70%, atípicos 30%, normal, isso não é ruim nem bom, a gente tem aí bons imóveis, uma gestão eficiente, então não é um problema, né, ter mais em típico. Por indexador, 85% dos contratos são indexados ao IPCA, tá? Por reajustes no mês, 7% de reajuste em junho, 52% de revisionais que podem acontecer aqui em 2025, vencimentos de contratos em 2025, 12%, e aqui a vacância a gente vê como cresceu, né? Julho era 4,7%, aí cresce, vai para 6,7% em março, e hoje já está muito baixinha, 3,6%, vacância financeira, e a vacância física da mesma forma, e um pouquinho mais baixa, 3,5%, tá? O fundo segue aí com bons imóveis, aqui com relação às movimentações esperadas do fundo, né? Super tranquilo, entrando locatários, já prevista a saída da West Wing do Cislog, vacância baixíssima. Aqui, o funil de locação, em negociação, a gente tem 11.133 metros quadrados de ABL em minutagem já, 27.920, em locação, 33.218, tá? E ele falando aqui, né, em termos de vacância, há apenas um ativo na carteira com disponibilidade persistente acima dos 15%, é o HGLG São José dos Campos, é uma antiga fábrica da Ericsson, que ainda é a maior ocupante do parque. O desafio é justamente o tipo dos galpões que possuem perfil industrial. É o que eu falo, industrial é fria. Industrial, você faz o galpão para aquele inquilino. Se ele sai, você fica na mão dele, tem que fazer retrofitagem, gastar, né? E aí fala, ó, pé direito é baixo, sem doca elevada, pouco pátio, ou seja, é um galpão mais antiguinho, ruinzinho, tá? E aí ele fala aqui que ele tem que ver o que ele consegue fazer ali, né? Vamos ver o que ele faz no HGLG São José dos Campos, mas é aquela coisa, fundo desse tamanho não machuca a renda do cotista, isso é muito bom, por isso que maior o fundo, mais sólido ele é, né? E aqui ele fala assim, com a recente venda do terreno dos fundos por um loteamento residencial, estamos trabalhando no desmembramento da matrícula para evoluir um projeto de construção de aproximadamente 50.000 metros quadrados de galpão classe A no terreno remanescente, que nos possibilitará reformar e modernizar os prédios antigos existentes. Muito bom, aos poucos
vai melhorando aí, um galpão que é mais ruinzinho do fundo. Aqui o desenvolvimento do HGLG Simões Filho, tá bem bonitão já, né? A gente já vê que o fundo tá na base dos 80% aqui do andamento da obra, muito tranquila. Em junho, a obra atingiu 81,84% de avanço físico e 78,45% de execução financeira, mantendo o ritmo planejado. Em poucos meses, esse galpão vai ter aluguel, vai ter renda entrando. Isso é muito bom, porque até então só houve gastos, né? O fundo carrega uma alocação em 12 fundos imobiliários, bem pequenininha, 5,5% do PL do fundo. Aqui são os fundos que ele tem: INLG, a maior posição, FIB, XPIN, né, HLOG, XPLG, PATL, enfim. Essa é a carteira. Liquidez muito boa, 6,5 milhões em junho de negócios diários. O número de cotistas aos poucos segue crescendo, ó, cresceu um pouquinho de maio para junho, bateu 506 mil, né, cotistas. Bom, e é isso, a HGLG segue tranquilo, vacância baixa, terminando seu desenvolvimento, e notícia muito boa para o cotista, gestão conversando com o cotista, ouvindo as demandas e soltando aí o relatório em dia, ponto para a pátria, o cotista fica mais tranquilo. E você? Gostou das notícias? Gosta do HGLG? Tá mais tranquilo com a gestão, se posicionando? Deixa aqui seu comentário que eu vou adorar saber por esse vídeo. É isso. Curte, compartilha, se inscreve no canal se gostou mais. Se torne membro para ter acesso aos conteúdos exclusivos. Por esse vídeo é isso. Até o próximo vídeo.